Nós estamos iniciando aqui uma nova programação, ou a continuação de uma programação. Hoje nós vamos ainda falar a respeito do santuário mencionado em Daniel capítulo 8, versículo 14. Daniel capítulo 8, versículo 14 é o texto que os adventistas usam para dizer que ali está se referindo a um santuário celestial. Portanto, nós queremos considerar o capítulo 8 de Daniel dentro do contexto, para que os senhores possam tomar o conhecimento exato a respeito daquilo que descobrimos a respeito do santuário mencionado no versículo 14 de Daniel capítulo 8. Então, note bem, no estudo anterior já deixamos claro aqui que o capítulo 8 de Daniel fala a respeito de uma visão que Daniel teve. E naquela visão ele falou a respeito de um carneiro com duas pontas, que o anjo lhe declarou que representava os reis da Média e da Pérsia, isso é, os medos e os persas. E também o bode que continha apenas um chifre, uma ponta. E foi declarado a Daniel que aquele bode significava a Grécia, que derrotou os medos e os persas e assumiram o domínio mundial. E o chifre grande, o que tinha no bode, significava Alexandre, o rei Alexandre, o rei primeiro. Mas com a morte de Alexandre, os 4 generais tomaram o reino, que foi as 4 pontas que apareceram no lugar daquele chifre que foi quebrado. E aqueles 4 generais, conforme já deixamos bem claro aqui, que dividiram a terra em 4 reinos, foram, o que já deixamos bem claro aqui, o general por nome de Seleuco e Silimaco, Ptolomeu e Cassandro. Portanto, os Seleucidas foram os sucessores de Seleuco. E esses Seleucidas foram realmente os reis que eram apelidados por Antíoco. Antíoco I, Antíoco II, Antíoco III e Antíoco IV, que é o rei de feroz catadura, ou feroz de cara, que haveria de macular o santuário. Nós queremos ler aqui alguma coisa a respeito. Veja bem, a ponta pequena que está no versículo 9 do capítulo 8 de Daniel refere-se ao rei, esse rei feroz que maculou o santuário. Veja bem, o que ele ia fazer contra o santuário? No versículo 10, declara o seguinte: e se engrandeceu até ao exército do céu, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra, e as pisou. Então note bem que esse santuário que está lá no versículo 14 foi realmente maculado por esse elemento que aparece na ponta pequena, que foi os sucessores de Seleuco, o rei Epífane IV, que foi aquele que fez tudo isso aqui, derrubou, lançou por terra as estrelas. Não é estrelas do céu, não é os anjos lá no céu, não é que ele maculou o santuário, não é o santuário celestial. Nenhum homem tem o poder de macular o santuário celestial. As estrelas que ele derrubou por terra foram os israelitas fiéis a Deus, que
Jerusalém comparado com estrelas. Toda pessoa fiel a Deus é comparado com uma estrela ou com uma pedra preciosa. E foram aqueles mesmos que não concordaram com as apostasias daquele rei, que foram mortos por ele. Milhares de israelitas que foram mortos na época porque não toleraram, não concordaram com as apostasias implantadas por aquele rei. O que é que ele fez, então, contra o santuário? Veja bem, a continuação do versículo 11 declara: e se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado um contínuo sacrifício. Então veja bem, por ele foi tirado um contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. O lugar do santuário, isso é, lá em Jerusalém, o santuário celestial, aliás, o santuário terrestre de Deus, que era realmente lá em Jerusalém, foi maculado por esse rei que surgiu da ponta pequena, os sucessores de Seleuco, os Seleucidas. Então note bem, o que era então o sacrifício contínuo? Nós queremos ler aqui para você ver o que era o sacrifício contínuo que foi tirado, impedido de realizar durante 2.300 tardes e manhã, isso é, 1.150 dias, porque era o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, que foram impedidos de realizar com a devida honra exigida por Deus durante 1.150 dias, ou diminuiu, no caso, 2.300 sacrifícios, 2.300 tardes e manhã. Então veja o que era então o sacrifício contínuo. No capítulo 29, versículo 38 do livro de Êxodo, veja bem que está mostrando aqui o que era o sacrifício contínuo. No livro de Êxodo, veja bem, no livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 38. Aliás, o capítulo 29, versículo 38, declara: isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente, porque era um sacrifício contínuo. E continua dizendo: 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Então veja, o sacrifício da manhã e da tarde, as 2.300 tardes de manhã, os 2.300 sacrifícios que foram impedidos de realizar. Por quê? Porque o anjo, veja bem, alguém perguntou ao anjo, né, de acordo com o que está aqui no versículo 13 do capítulo 8 de Daniel. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora? A transgressão assoladora foi implantada por aquela ponta pequena que é o rei de feroz catadura, o feroz de cara que aparece aqui no capítulo 8 de Daniel. Então veja bem. Então o anjo responde, veja bem, no versículo 14, e ele me disse: até 2.300 tardes de manhã, e o santuário será purificado. Isso é, depois de 2.300 tardes, 2.300 sacrifícios que foram feitos, forçados por aquele rei feroz, rei pagão, que obrigou os israelitas a sacrificar porco no santuário, conforme está aqui no livro de Macabeus. Essa aqui que eu tenho aqui é uma Bíblia católica, que contém os livros chamados apócrifos, que não foram considerados como canonizados, porém
são histórias verídicas que nós podemos usar para complementar um assunto, pois aqui contém histórias verídicas. E no livro de Macabeus, tanto no primeiro como no segundo livro de Macabeus, nós encontramos aqui os acontecimentos relacionados com Daniel capítulo 8. O rei feroz de cara, conforme declara aqui, que impediu a realização de 2.300 sacrifícios, que era feito pela manhã e pela tarde, de maneira honrosa, porque obrigou os israelitas a adorar os seus ídolos, colocou idolatria no santuário, colocou muita mácula, coisas que Deus jamais permitia. Mas aqueles israelitas fiéis a Deus, que foram comparados com estrelas, que não concordaram, foram lançados por terra, foram mortos pela palavra de Deus, porque eles preferiram morrer do que cair na tentação da apostasia, como muitos outros israelitas caíram com medo da perseguição e da morte, foram obrigados a fazer aquilo que aquele rei obrigou. Então veja bem aqui no Êxodo, no capítulo 39, versículo 38, e depois as pessoas podem ir pegando a referência, passando para frente, vai notar também em Números, capítulo 28, versículo 3, também que fala que devia-se fazer um sacrifício contínuo, um cordeiro sacrificado pela manhã e outro cordeiro pela tarde. Mas quando aquele poder perseguidor dominou o povo de Israel, dominou o santuário de Deus, por causa da transgressão do israelita, que Deus permitiu aquilo, então ele maculou o santuário, forçou muita gente a comer carne de porco, coisa que Deus jamais permitiu, e obrigou os israelitas a adorar os seus ídolos e introduzir idolatria para o santuário de Deus. Isso foi durante 2.300 tardes de manhã, ou seja, 1.150 dias, porque era um sacrifício feito pela manhã e o outro feito pela tarde. Nada dessa filosofia dos adventistas dizer que são 2.300 anos, que não sei o que lá. Para começar, fica bem claro que jamais nenhum pecador pode lançar por terra as estrelas do santuário celestial, que são os santos de Deus. Jamais alguém pode macular o santuário divino. Aqui está referindo ao santuário terrestre, lá em Jerusalém, que foi imaculado. Mas depois dessas 2.300 tardes de manhã, aquele rei feroz ia ser castigado, e ele ia ser castigado sem mãos. Ele ia morrer de uma morte horrível, conforme declara aqui nos próprios livros de Macabeus. Se alguém tem uma Bíblia católica, procure os livros chamados Apócrifo, que apesar de ser apócrifo, eles contêm histórias verídicas, como o livro de Macabeus. Tanto o primeiro como o segundo livro de Macabeus, aqui dá conta dos acontecimentos relacionados com aquele rei que obrigou as pessoas a fazer coisas erradas, colocar coisas pagãs no santuário de Deus. Isso foi apenas durante 1.150 dias somente, porque era o sacrifício da manhã e da tarde. Se você pegar pela referência aqui do texto que eu citei, de Êxodo, capítulo 29, versículo 38, vai repetir a mesma recomendação divina do sacrifício que devia ser feito pela manhã e pela tarde, que era um cordeiro que devia ser sacrificado. Mas esse rei feroz, ele maculou o santuário dessa maneira. Tirou o contínuo sacrifício e o lugar do santuário divino, que era em Jerusalém, foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões. E lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Por causa das transgressões dos israelitas, Deus permitiu tudo isso, mas durante apenas 1.150 dias. Mas depois foi novamente restabelecido a adoração verdadeira,
o santuário. Aqui, no versículo 23 do capítulo 8 de Daniel, declara: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara, e será entendido em adivinhações. Está vendo? E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. Destruirá maravilhosamente, prosperará e fará o que ele prover. Destruirá os fortes e o povo santo, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e o seu coração se engrandecerá por causa da tranquilidade. Destruirá muitos e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrantado ou quebrado. Sem mãos. Aquele rei, ou seja, aquela ponta pequena que surgiu, ia fazer tudo isso aqui. Mas esses acontecimentos estavam relacionados, como diz aqui, veja, no versículo 19 do capítulo 8 de Daniel, disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. É aqui que os adventistas pegam dizendo que é o fim do mundo. Aqui não é. O último tempo da ira não é o fim do mundo, é a ira de Deus que estava sobre o povo de Israel lá. E a profecia que Daniel recebeu só cumpriu depois de quase 200 anos depois que cumpriu a profecia. Portanto, a declaração do versículo 19 declara: e eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Mas não é o fim do mundo, não é a aproximação da vinda de Cristo que está referindo aqui, não. Era o fim da ira daquele rei, o fim do tempo da ira de Deus que estava contra o povo de Israel, e Deus ia permitir que aquele rei feroz ia fazer tudo aquilo contra o povo de Israel. Mas só cumpriu essa profecia que Daniel deu após 200 anos, quase, depois que cumpriu a profecia. Portanto, quando chegou no tempo certo, cumpriu realmente a profecia. Mas veja bem, o santuário que está referindo aqui, no capítulo 8, versículo 14 de Daniel, era o santuário de Deus lá em Jerusalém, que foi maculado por um rei feroz de cara. Porque dizer que esse santuário é o santuário celestial, a pergunta que surge é: qual foi o rei feroz de cara que maculou o santuário celestial? Isso é uma filosofia mentirosa, e com isso milhões de pessoas estão sendo enganadas pelos seus líderes. Infelizmente, isso que eu estou falando aqui, a maioria das pessoas não se interessa nem em saber, porque a maioria hoje, como no tempo de Noé, estão com as suas cabeças feitas ou bitoladas pelos seus líderes religiosos. E hoje a gente apresenta essa mensagem séria apenas para cumprir a profecia, como Noé deu as suas mensagens, mas ninguém acreditou na mensagem de Noé. Hoje também, como foi no tempo de Noé, Cristo disse seria no dia da vida do Filho do Homem. Hoje a maioria das pessoas gosta desses vídeos mentirosos, aí, histórias de conto de fada e com mentira, e aí muita gente participa. Mas essas verdades bíblicas são semelhantes às mensagens de Noé. A maioria das pessoas nem se interessa por elas. E quem quiser gostar, que goste. Quem não quiser, Deus está gostando, porque eu não estou falando mentira para ninguém aqui. Portanto, veja bem, esse rei feroz de cara, ele ia ter uma morte horrível. De acordo com o livro aqui de Macabeus, veja, que é o livro que, apesar de ser considerado apócrifo, mas que contém histórias verídicas. Então veja bem, no capítulo
Aqui no livro de Macabeus, segundo Macabeus, nós encontramos aqui o castigo do rei feroz, aquele rei feroz, que era o Antíoco Epífane IV, este que foi o que maculou o santuário, e ele ia ter uma morte sem mãos, ia morrer sem ser atacado por nenhum ser humano. Ele foi atacado por vermes. De acordo com a declaração aqui do livro de Macabeus, veja bem, declara o seguinte a respeito desse rei feroz de cara. Antíoco é castigado por Deus. E declara aqui, resumindo, eu quero ler aqui alguma coisa a respeito desse rei, que declara que ele vinha vindo de uma viagem, e ele mandava que se acelerasse a marcha do carro, e ele estava indo para perseguir os judeus. Então veja bem, e ele foi impetuosamente lançado do carro. Ele sofreu uma queda e foi tão desastrado que ficou ferido por todo o corpo. E assim aquele que, elevando-se pela sua soberba sobre a condição de um homem, imaginava que podia dar ordem às ondas do mar, e apesar de uma balança as montanhas, agora humilhado até a terra, era levado, veja bem a situação dele, era levado numa cadeira, dando aos olhos de todos um manifesto testemunho do poder de Deus. Do corpo deste ímpio saía vermes, e ainda vivendo lhe caíam as carnes, e no meio das dores, sendo tal o cheiro da podridão que dele saía, que incomodava todo o exército. Aquele que pouco antes cuidava que podia tocar aos astros do céu, agora ninguém o podia suportar por causa do intolerável cheiro que exalava, e do intolerável cheiro que exalava o seu corpo. Esse rei morreu de uma morte horrível, comido pelos vermes. Depois deste acidente, ele foi morto, comido pelos vermes. Esta é a história verdadeira do rei que maculou o santuário de Deus lá em Jerusalém durante 1150 dias, obrigando os israelitas a sacrificar porco, a colocar ídolos e muitas baixarias no santuário de Deus. E assim nós vemos que o santuário terrestre lá em Jerusalém é este que está declarado aqui em Daniel capítulo 8, versículo 14. Nós bem sabemos que no céu há um santuário, cujo santuário está em Isaías capítulo 8, também versículo 14. Esse santuário de Isaías capítulo 8, versículo 14, pode qualquer um ler, sem ler o contexto, que fica muito claro qual que é esse santuário. Ninguém pode falar que não é o santuário celestial. Aquele de Isaías capítulo 8, versículo 14. Se você quer saber, então leia lá e você vai concordar, porque não há outro meio de desconcordar, de entrar em desacordo com o texto, porque está muito claro ali. Mas a mentira
que milhões de pessoas passaram a acreditar, ensinado pela Casa Publicadora Brasileira, a editora que publica as literaturas dos adventistas. Esta é uma obra de engano que tem bitolado milhões de pessoas que estão desgraçadamente empurradas nessa grande maré da mentira. Muito obrigado.